Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu trago operações realizadas ontem, sexta-feira, 24 de abril. Era um dia que eu não estava me programando para operar, acabou que eu entrei mais tarde para gravar conteúdo. Por ser sexta-feira e devido ao horário, eu optei por operar mercado aberto e mercado OTC, de acordo com a movimentação do gráfico e as oportunidades que surgiram. Quero te convidar a me seguir lá no Instagram, caso você não me siga, vai ser um prazer ter você por lá. E espero de verdade que essas análises contribuam aí na sua jornada. Então, bora pro conteúdo. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou trazer um conteúdo diferente aqui, que é retração, apenas retração do candle de M15. Fiz os traçamentos aí nos melhores pares de mercado aberto, tá? Hoje é sexta-feira, então a maioria dos pares não estão interessantes. Mas também comecei a dar uma olhada nos pares em OTC. Como tem muitas opções, eu deixei para olhar o restante junto aqui, inclusive fazer os traçamentos. Aqui no Euroaud, olha só, eu poderia até traçar aqui uma região de suporte. Olha a quantidade de retração que aconteceu aqui. O gráfico está se movimentando de forma lateral, né? Tem intercalação de cores. O preço ele rompeu a região, respeitou o pullback, retornou com bastante corpo. Cruzamento das médias móveis aqui na região de resistência. Então, vou deixar um sino aqui e um sino nessa região de suporte. Áudio USD. Bom, vou deixar um sino aqui e um sino aqui. USD CHF. Bom, o preço ele está retornando aqui para essa região, né? Vou deixar um sino aqui. GBP Audi. Aqui no GBP Audi, o que chama atenção é a quantidade de candles que fecharam com o corpo cheio. Olha só, isso aqui é uma acumulação, tá? Candles fechando com o corpo cheio. Então, eu tenho uma região de resistência e uma região de suporte e uma região intermediária entre elas. Então, eu vou priorizar as regiões mais distantes devido a esse cenário aqui que está acontecendo no GBP Audi. E vou fechar o par. Ó, o SDCHF de fato retornou aqui para dentro, rompeu e já retornou, né? Retorno esse confirmado em M15. Tenho como confluência as duas médias móveis exatamente na região. Então, aqui é um possível ponto de entrada, tá? Eu poderia até traçar aqui a máxima desse pavio aqui, desse candle de M15. Por quê? Porque eu estou considerando o tamanho da proporção do candle de M15. Então, se o preço buscar essa região, é um ponto de entrada. Bom, aqui vou deixar um sino, ó, reversão, né, de preço, vou deixar um sino aqui, rompimento até da média móvel. E vou deixar um sino aqui também nessa região de resistência. Bom, aqui no wildcard OTC o preço está se movimentando de forma lateral, rompeu, respeitou o pullback, retornou para dentro, né? Porém com pouco corpo. Olha só o pavio que esse candle deixou aqui, inclusive buscou regiões das médias móveis e retraiu. Vou colocar um sino aqui e um sino aqui e analisar a movimentação desse preço, tá? Tenho que ficar atenta às médias móveis. Aqui no Euro NZD eu tenho topo abaixo de topo, então eu tenho uma LTB, certo? Médias móveis apontando para baixo, mas olha só, o preço ele rompeu, respeitou o pullback e retornou. Só que esse retorno tem pouco corpo, então pensar que no falso rompimento seria apenas na região mais abaixo. E vou começar a olhar os pares novamente em OTC e vou começar pelo euro. Ó, já que eu vou operar a retração do candle de M15, eu tenho que buscar gráficos que estejam propícios para isso, ou seja, com topos e fundos evidentes e bastante retração. Em OTC, tem muitas opções para poder operar. OTC respeita o Price Action? Respeita, porém, você tem que ficar atento. Ó, olha só, o preço está direcionando aqui, vamos ver como está em M5.
colocar o gráfico em M1 para tentar evitar o delay, tá? Aqui, eu vou acabar que eu vou priorizar a região mais abaixo, tá? Para eu ter uma segurança maior. Por quê? Porque geralmente o candle de M15 ele estica mesmo para tocar nas regiões. Então, vou priorizar a região mais abaixo. Ó, aqui no GBP Audio tá bem interessante. Ó, tá indo lá, tá? Só vou entrar se realmente tocar essa região aqui. Paciência aí para aguardar o preço, né? Vamos ver se ele vai lá. Tá direcionando para aí. Vou voltar aqui. Ó. Vamos ver. Ó, tocou aqui, tá? Exatamente na minha região. Entrei aqui acreditando na retração do candle de M15. Aguardei o toque na região mais distante desse pavio aqui, da máxima desse pavio, devido aí à proporção do tamanho da vela anterior. M15 é um tempo gráfico novo para mim, eu comecei a operar esse ano, praticamente de março para cá, então eu tô levando em conta isso, tá? Proporção do tamanho dos candles. Enquanto isso, ó, aqui no EURUNZD também é um possível ponto de entrada acreditando nessa região de falso, tá? O preço ele retornou aí para dentro com bastante corpo. Eu tenho uma região mais acima, né? Porém, o candle ele nasceu colado na região, por isso eu vou priorizar a região mais abaixo, levando em conta também a proporção do tamanho da vela anterior. E vou continuar aí olhando os pares em OTC. Ó, aqui no GBP Audio é um gráfico que me chama muito a atenção devido à movimentação do preço. O gráfico ele estava se movimentando de forma lateral em M15. Houve um rompimento e esse preço aparentemente não está respeitando o pullback, né? Mas eu tenho as médias móveis apontando aí para baixo. Vamos ver se esse preço ele vai retrair ou se ele vai retornar de fato para dentro dessa região. Tá um gráfico bem interessante, né? Olha só a quantidade de pavios que aconteceu aqui no tempo gráfico de M15, candle de força que rompeu em uma região consolidada, então existe a possibilidade dele retornar aí para dentro da região. Ó, o EURUNZD ainda é um ponto de entrada, e enquanto isso vou continuar olhando os outros pares. Olha só, esse par eu havia até traçado ele mais cedo, tá? Mas eu vou ficar de fora desse par, por quê? Porque o que chama atenção aqui são candles fechando com o corpo cheio, tá? Se o candle não está retraindo, então o ideal é não manter o par aberto. Ó, vamos ver esse EURUGBP. Ó, quando eu tô na dúvida se o par tá interessante ou não, eu traço ele em H1 e depois analiso em M15. Lembrando que nesse momento eu estou traçando as 3 últimas velas de H1 próximas do preço para M15, porém é um traçamento que está ainda sendo validado, tá? Porque como eu disse, é um tempo gráfico novo para mim. Ó, quando eu analiso aqui eu vejo que não está interessante, tá? Então prefiro ficar de fora do par. OTC eu sou muito mais criteriosa do que mercado aberto, porque a gente sabe que é um mercado que pode ser manipulado pela corretora. Olha só, o candle está retraindo dessa região, então existe a possibilidade dele respeitar o pullback. Como eu não tenho uma segurança para entrar aqui para o pullback, eu prefiro ficar de fora e apenas analisar a movimentação, gráfico lateral. A gente sabe que para pullback o ideal é um gráfico em tendência, tá? E, enquanto isso, é analisar esse preço aí. Ó, aqui está em andamento, né? No EURUNZD o preço não teve força para buscar minha região mais abaixo. Eu não vou entrar nessa região aqui mais acima, tá? Devido aí o candle de M15 ter nascido colado, além do mais em reversão. Só se ele buscasse a região mais abaixo que eu poderia cogitar a possibilidade de entrada nessa região. Ó, é que ele está colado, né? Então, caso eu entrasse aí, eu estaria ignorando o filtro de distância. Ó, vamos ver se esse preço ele retorna para dentro, né? Um gráfico interessante. Deixa eu ver aqui como tá em H1. Vou fazer aqui os traçamentos.
Porém, aqui eu só vou, na verdade, eu só vou traçar essas velas aqui, tá? Tem algumas regiões que às vezes só importa se o preço retornar para você pensar aí no falso rompimento. E vou continuar aí analisando os pares em OTC. Ó, candles fechando com o corpo cheio, então não está retraindo. O ideal é você nem fazer os traçamentos desse tipo de par. Fluxo de velas, mercado em tendência, não. Ó, áudio USD, deixa eu ver aqui como que tá em H1. Bom, ó, eu tenho essa região aqui de resistência interessante, tá? Vou fechar o par. Na verdade, o áudio USD já tá aberto, né? Ou eu abri em OTC. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui. Ah, não. De fato, eu abri o mercado aberto, não foi mercado OTC. Então, o áudio USD já tá aí com sino nas regiões. Agora eu vou continuar aqui analisando os outros pares. Ó, candles fechando com corpo cheio, então, como eu disse, eu sou bem criteriosa mesmo para operar OTC, tá? Eu só opero OTC quando eu vejo que o gráfico tá assim interessante, tá respeitando, principalmente quando ele tá respeitando o price action. Ó, vamos ver aqui o GBP Audi. Bom, por enquanto eu vou fechá-lo, tá? O gráfico acabou que respeitou aí o pullback da região, né? Mas eu fiquei receosa de entrar. E tudo bem, né? A gente sabe que quando ficamos na dúvida de entrar ou não numa região, o ideal é você não entrar mesmo que o resultado seja positivo. Porque muitas das vezes você escapa de loss, né? Vou traçar aqui essas regiões mais próximas do preço, tá? E vou analisar como que esse preço vai estar em M15. Ó, aqui eu posso deixar um sino apenas na região de suporte aí devido à direção das médias móveis. Aqui tem topos e fundos evidentes, mas achei a movimentação lenta. Então, vou buscar um outro. Fluxo de velas. Vou olhar todos os pares, tá? Na verdade, todos não, né? Porque tem muitos pares, mas vou tentar olhar praticamente quase todos para buscar aí os melhores dos melhores em OTC. Ó. Vamos ver aqui como que tá em H1. Trazer esse traçamento aqui para essa região mais próxima, né? Voltar o gráfico para M15 e analisar a movimentação do preço. Ó, o preço, ele está buscando uma região de falso rompimento, né? E está retraindo. Vamos ver como esse candle vai se comportar aí nessa região. Se ele vai respeitar essa região de falso rompimento ou se ele vai romper. É esse tipo de movimentação que eu analiso em OTC, tá? Ó, aqui no EURUNZD o preço não teve força para buscar essa região. Como eu disse, entrar aqui se torna muito arriscado. AudiCAD, bastante força de baixa aí na região, né? Olha só, rompendo até as médias móveis. E aqui no SDCHF está faltando aí 2 minutos para finalizar. O preço ele está bem próximo da primeira taxa, né? Por isso que foi importante eu aguardar o toque na região mais distante para eu ter uma confiabilidade maior.
Pode ser que ele retraia das duas regiões, né? Que são regiões importantes. Mas quanto mais distante aí o candle esticar para tocar da sua região, melhor, né? Você tem aí mais segurança. Deixa eu ver aqui como que tá em H1 esse preço. Tá aí brigando em cima da primeira taxa, né? Vamos ver o comportamento desse preço aí. Candle tá demonstrando retração, né? Como eu disse, ele pode finalizar retraindo apenas da região mais distante ou até das duas regiões, tá? Tá uma movimentação de retração. Esse é um movimento de retração. O candle, ele se movimenta e demonstra seu pavio. Ó, retraindo até das médias móveis, né? Faltando aí 1 minuto. Ó, olha só. Acabou que o preço ele rompeu essa região de falso rompimento. Então, não está respeitando o price action. Fico de fora do par. Olha só, parece que deu um bug aqui. Ó, na verdade houve aqui uma perda de conexão, né? Geralmente isso acontece na IQ, tá? Perda de conexão. Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando aqui hoje mais tarde, porque eu acordei mais tarde. Eu nem ia operar hoje, mas acabou que eu entrei aqui no gráfico. Entrada para retração do candle de M15. Eu tenho essa região aqui de suporte. O preço ele rompeu essa região e retornou aqui para dentro. Repare que eu tenho duas regiões aqui. Eu optei pela região mais distante para eu ter uma confiabilidade maior na operação, tá? Mas o candle respeitou tanto a região mais próxima quanto a região mais distante. E é isso. Levando em conta aqui o tamanho da proporção dos candles. Então, os candles de M15 geralmente esticam para tocar na região. Deu um bug aqui, porque a internet, eu acredito que ela caiu, mas... Bom, é isso. Respeitou aí a região. Eu vou abrir o par novamente, só para a gente dar uma analisada aqui. Ó, olha só, o candle de M15 finalizou aqui acima da região. Foi um bug mesmo da corretora, tá? Bom, agora eu vou continuar aí buscando uma oportunidade. Entrada linda demais aqui no SDCHF para retração do candle de M15. E que a segunda entrada seja tão bonita quanto a primeira, né? Por isso que paciência é e sempre será a chave para uma boa assertividade. Olha só, acabou que rompeu a região aqui, né? Na primeira região, escapei de um OS devido aí ao filtro de distância, né? Guardei o toque na região mais distante, acabou que o preço não buscou e eu escapei de um OS. Vamos ver como esse preço está aqui após os traçamentos em H1. Vamos ver como ele vai ficar em M15, né? Traçando aqui as velas mais próximas do preço. As três últimas velas. Ó, aqui eu vou deixar um sino aqui nessa região e um sino aqui também, tá? E vou fechar o par. Dando uma olhada aqui nos pares. Ó, aqui eu tenho uma região de confluência, tá? Com as médias móveis, porém, o meu receio é esse preço estar em reversão buscando a região, tá? Esse preço, ele pode, talvez, vir buscar a região mais distante. Caso ele venha buscar essa região, eu posso entrar na operação acreditando na retração do candle de M15. Muitas das vezes, pode ser que você perca a oportunidade devido a isso, né? Aguardar o toque na região mais distante. Mas da mesma forma você pode escapar de um loss também devido a isso. Então, se você perdeu uma boa oportunidade, paciência.
aguarde, analise novamente e encontre aí uma boa oportunidade também. Traçar aqui esses pavios. Analisar como esse preço vai estar em M15. Traçando aqui mais próximo do preço, tá? Na verdade, aqui os candles eles finalizaram praticamente nas mesmas regiões, então eu posso traçar as 3 últimas velas. Coloquei o sino aí. Caso o preço retorne para dentro da região e buscar aí um novo par. Mercado em fluxo. Muitas opções em OTC, né, como você consegue ver. Porém, tem que ter filtro aí para traçar e operar os melhores pares. Como eu disse, esse traçamento das 3 últimas velas para operar a retração de M15 é algo que eu estou validando, tá? Deixar um sino aqui. Precisa de tempo, mais operações para eu entender melhor sobre esse tempo gráfico. Ó, acabou que está respeitando, né, a região, confluência aí com as médias móveis, mas eu fiquei receosa de entrar devido ao candle ter ido buscar a região com pouco corpo, ou seja, próximo da região em reversão. Ó, aqui eu escapei de um OS, né, devido aí ao filtro da distância. Mas ainda é uma região interessante. Vou apagar aqui esse traçamento. Opção hoje de operar mercado OTC devido ser sexta-feira e devido também ao horário, né? Hoje é um dia que eu não ia operar, tanto que eu acordei mais tarde, mas resolvi abrir aqui e analisar como que estava a movimentação dos gráficos de mercado aberto e também OTC para gravar um conteúdo aí para o canal. Ó, aqui já está interessante, né? A gente consegue ver que tem bastante intercalação de cores lá em M15. Vou traçar aqui as velas de H1 e analisar como os candles de M15 ficaram dessas regiões traçadas. Vou voltar aqui para M15. Olha só, aqui importaria para mim se esse preço retornasse para dentro da região, tá? Então, por mais que às vezes o gráfico esteja interessante, ó, aqui o preço está buscando essa região mais região próxima, tá? Região intermediária entre regiões de resistência e regiões de suporte. Então, esse tipo de região fica arriscado operar, principalmente para retração de M15, né? Que os candles geralmente esticam para tocar nessas regiões mais distantes. Como eu estava dizendo, hoje era um dia que eu nem iria operar, mas decidi operar e devido ao horário, por isso que eu estou olhando mercado OTC. Entre mercado OTC e aberto, eu prefiro o aberto. Porém, devido ao dia de hoje, devido ao horário, ó, gráfico interessante, eu estou optando aqui por operar mercado OTC, mas sempre filtrando aí os melhores pares de acordo com o meu operacional. Vamos ver como que tá aqui em M15. Bom, eu vou deixar um sino aqui, tá? E um sino aqui nessa região e vou fechar o par. Quando eu deixo o par em OTC aberto é porque ele tá bem interessante. Então, eu não quero, né, perdê-lo aí de vista das operações. Apagar esse traçamento. Ó, mercado em fluxo. Para quem opera fluxo, talvez seja bem interessante esse tipo de par, né? É um operacional que eu não tenho domínio, então mercado assim, gráficos assim, na verdade, eu nem faço traçamento.
como eu disse, né? Ó, isso aqui é acumulação, tá? Tem intercalação de cores, mas tem também candles fechando mais com o corpo cheio lado a lado. Acredito que eu devo ter olhado todos os pares USD. Deixa eu ver aqui como que tá em H1. Talvez tenha uma região de suporte interessante. Tem aqui esses pavios de H1 que deixaram pavios evidentes, né? Vamos ver como esse preço tá em M15, ó. Não me chama atenção. Ó, acabou que respeitou lá, né? Aqui tá fazendo pullback da região. Vou dar uma olhada aqui em binárias. Depois que eu dar uma olhada aí nos pares em OTC, eu também vou dar uma olhada nos pares de mercado aberto, tá? Tô colocando aqui o filtro de volatilidade, né? Porém, nem sempre isso é real, tá? Muitas das vezes mostra aí que tá muito volátil, mas às vezes o gráfico não está. A gente está falando de mercado em OTC, então aqui acabou que eu perdi a oportunidade. Mas tudo bem. Vou apagar esse traçamento aqui, tá? Priorizando apenas a região mais distante. Não que se o preço tocar eu vou entrar, mas para eu analisar a movimentação aí. Ó. Bom, caso esse candle ele finalize de alta, existe a possibilidade de eu entrar aqui nessa região de suporte, tá? Nessa região mais abaixo. Porém, tem que levar em conta que o gráfico ele está numa tendência de baixa, né? E médias móveis apontando para baixo. Vou apagar esses traçamentos aqui e vou analisar a movimentação e finalização aqui desse candle, tá? Talvez fique apto aí para eu operar a região de suporte. E no wildcard, olha só, entrada linda demais, né? Respeitando aí a região das médias móveis, as duas médias móveis na região após o retorno do preço, porém o preço retornou com pouco corpo, né? Tenho aqui uma região de confluência com as médias, mais que o preço foi buscar em reversão. Vou deixar um sino aqui nessa região de suporte, né? Dependendo de como o preço finalizar. Aqui no Euro NZD, o preço ele tá aqui com uma força de alta, né? Olha só. Eu posso até realizar aqui um novo traçamento com esses pavios aqui desses candles de M15. Vou mudar a cor e colocar o sino aqui na região. O preço ele rompeu a região, respeitou o pullback e retornou, só que retornou com pouco corpo. Essa vela veio buscar, veio em reversão, nasceu praticamente colada na região de suporte, buscou as regiões da média móvel e reverteu o movimento. Então seria arriscado entrar aqui. Já essa daqui já está demonstrando força compradora. Olha como ela está com bastante corpo diferente da anterior, né, que retornou com pouco corpo. Então aqui é um possível ponto de entrada, acreditando na retração do candle de M15 com análise aí para falso rompimento. Vou apagar esse traçamento e ver se o preço vem buscar essa região aqui. Caso ele busque, eu vou entrar nessa primeira região, tá? Devido aí ao tamanho do candle, a quantidade de corpo para dentro da região que ele está retornando. Ó, aqui houve um falso rompimento, né? Teve força de baixa, mas as médias estão cruzando agora, então existe a possibilidade. O candle está retraindo aí da região de resistência, bastante retração e bastante também intercalação de cores. Aqui ele fechou com o corpo mais cheio, né? Demonstrou retração apenas na parte inferior, mas está retraindo das regiões. É isso que chama a minha atenção para operar aí. Vou fazer um novo traçamento aqui de uma região mais distante, com aquele pavio lá isolado. E aqui vamos ver se o preço vem buscar essa região aqui de suporte.
Caso ele venha buscar, é um ponto de entrada, tá? Agora eu tenho uma confiabilidade maior de entrar aí na região. Bom, aqui é muita força de baixa, né? Fluxo de velas vendedoras, média móvel acima do preço, apontando para baixo, então seria arriscado entrar na região de suporte. Vou trazer o EURNZD aqui para frente, porque ao meu ver é um possível ponto de entrada e o gráfico está interessante. Vamos ver como esse preço está em H1. Ó, aqui o preço está distante das regiões dos pavios de H1 na parte superior, então vou priorizar apenas as regiões de suporte, tá? Onde o preço está mais próximo das regiões. Ó, retraindo aí na região das médias móveis. Bom, aqui no EURNZD está retraindo, seria interessante se esse preço não retraísse na região, que o candle de M15 fechasse aí com corpo cheio. Caso ele retraia muito, eu posso priorizar a região mais abaixo, tá? Para eu ter uma confiabilidade maior. Vamos ver como está esse cenário aqui em M5. Ó, em M5 eu tenho a média móvel aí, as médias móveis abaixo do preço, que é interessante. Então, é se atentar à movimentação do preço. Olha só a retração desse candle, tá respeitando o price action, tá? Candle nasceu distante e esticou para tocar na região. É esse tipo de movimentação que você deve se atentar para mercado OTC, tá? Sempre se atentando em como o preço finaliza das suas regiões traçadas, ó. Vamos ver se o preço vem buscar essa região na primeira vela do quadrante, tá? Caso ele não buscar na primeira, se a segunda vier buscar, eu posso priorizar a região mais abaixo, tá? Para eu ter aí uma confiabilidade maior. Olha só, aqui eu tenho um ponto de confluência com as médias móveis na região de resistência, mas eu tenho que tomar cuidado que os candles anteriores deixaram pavios na parte inferior, sinalizando força compradora. Ó, aqui eu acredito que o preço não vem buscar por agora, né? Já está demonstrando força de alta. Bom, aqui vou colocar um sino aqui e fechar o par, tá? Aqui, caso o preço buscasse a região mais distante, eu poderia pensar na possibilidade de entrar para a retração do candle de M15. Por quê? Porque os candles que respeitaram essa região, olhando aqui o EURNZD, para ver se ele vem buscar a região. Deixa eu ver aqui como que tá em... Ó, candle que rompeu já está demonstrando força vendedora. Vamos ver se essa vela retorna aqui para dentro da região. Caso ela retornar, entrada aí para falso rompimento. Então, como eu estava dizendo aqui, os candles que respeitaram essas regiões, olha só onde eles nasceram. Eles nasceram aqui embaixo. Esse candle que está em andamento já está nascendo mais próximo da região de resistência. Então, o ideal é a esticada de vela, é aguardar o preço buscar a região mais distante. Agora aqui eu tenho um gráfico interessante, né? Gráfico lateral, olha só, o preço rompeu, retornou, respeitou o falso rompimento. Então, houve aqui uma reversão, né? Região de resistência interessante. Vamos ver se esse candle tem força para finalizar aqui abaixo da região. Se ele finalizar, aqui é um ponto de entrada. De olho aqui no EURNZD, né? Às vezes o preço pode buscar a região num pico de vela e a gente acabar perdendo a oportunidade. Estamos na primeira vela de M5. Dentro da vela de M5 não buscou dentro do tempo de segurança, tá? Então, meu receio é que agora, se vier buscar, vai vir em reversão.
Ó, aqui tá fazendo o que eu gostaria que fizesse, né? Que é o candle finalizar retornando aqui com o corpo para dentro da região. Então, aqui é um possível ponto de entrada, tá? Falta aí 11 minutos para finalizar essa vela. Paciência para aguardar, né? Em M15 tem que ter mais paciência ainda, porque é mais demorado. Deixar um sino aqui nessa região de suporte. Voltando aqui, analisando todos os pares novamente. E continuar aí na busca dos melhores pares em OTC para encontrar uma segunda boa oportunidade. São tantos pares aqui que, na verdade, eu fico até em dúvida de qual abrir. Como eu não tenho o hábito de operar OTC, eu sempre dou uma olhada nos pares USD, Euro, CAD. Esses pares aqui com esses nomes são pares que são raros, na verdade, para que eu opere eles, tá? Ó, aqui, mercado fechando com o corpo cheio, tá? Olha só. Candles com pouca retração, então, fecha o par. Ó, tá direcionando para vir tocar, mas no final da primeira vela do quadrante, né? Como eu disse, meu receio é o preço vir em reversão agora buscar a região. Estou pensando na possibilidade de entrar aqui nessa região, mesmo candle em reversão, mas para eu ter uma segurança maior, eu posso priorizar essa região mais abaixo aqui, tá? Por quê? Porque o candle ele tá vindo tocar em reversão, né? O ideal seria logo após o rompimento, o preço já nascer e buscar sua região. Olha só, que tá bem interessante, tá? Já vou colocar o par aqui em primeiro. Vamos ver se essa vela vai finalizar de fato como vendedora, sem demonstrar retração, né? Tá faltando 9 minutos aí. Vamos ver como tá em M5? Ó, em M5 eu tenho até um ponto aqui para falso, tá? Mas como eu estou operando M15, eu vou permanecer no tempo gráfico de M15. Lembrando que o conteúdo hoje é retração do candle de M15. Então, é isso que eu vou levar em conta para não fazer operações. Olha só, eu tenho as duas médias móveis aí na região e apontando para cima, né? As duas apontando para cima. Vamos ver como está em M5? Em M5, esse preço ele está demonstrando força de baixa. Então, se ele vier tocar aqui, ele vai tocar em reversão, né? Mas o que pode acontecer é ele tocar aqui na segunda vela e reverter o preço na terceira vela do quadrante. Se ele vier buscar, né? Ou ele pode testar a região mais abaixo ainda, tá? Tudo pode acontecer aqui nessa região. Olha só o que está acontecendo, hein? Uma vela que era vendedora agora está retraindo. O que pode acontecer aqui é esse preço respeitar o pullback dessa região, tá? Mesmo com um rompimento de pouquíssimo corpo. OTC, tudo pode acontecer. Vamos ver como esse preço está em M5? Olha só, tá buscando aí a região de retorno do preço, né? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada no EURNZD. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, o preço está em buscar a região, vamos ver qual tempo gráfico, ó, próximo aí do tempo de segurança, tá? Mas, como eu disse, eu estou operando M15, então vou permanecer nisso, tá? E também eu não entraria aqui por causa das médias móveis. O preço ele nasceu em cima das médias e foi buscar a região. Então vamos ver como esse preço vai se comportar em M15, né? Talvez ele pode reverter e continuar uma vela de baixa na terceira vela do quadrante. Bom, tenho aqui a região de médias móveis, mas não é um gráfico que me chama atenção. Ó, aqui o preço ele buscou a região até dentro de um tempo bacana, né, para M15, mas eu estava de olho aqui no EURNZD e acabou que eu não pensei na possibilidade.
Porém, aqui eu ainda chamo a atenção para a região mais distante, tá? Devido aí onde o candle de M15 nasceu. Ó, aqui muita força de baixa, média móvel apontando para baixo. Vou deixar um sino aqui, vou fechar o par, tá? Só importaria para mim essa região de resistência. Cara, olha esse GBP AUD OTC, extremamente interessante, tá? Gráfico se movimentando de forma lateral. Houve aqui o rompimento, respeitou o pullback, formação de doji. Doji é indecisão, seguido aqui de uma vela aparentemente de força, né? Tudo bem que ela está retraindo, mas está em andamento. Vou fazer um novo traçamento aqui na máxima desse pavio aqui desse doji, tá? Ó, o Euro NZD direcionando para tocar a minha região. Nesse caso aqui está indo tocar da segunda para a terceira vela do quadrante, viu? Então, existe a possibilidade de acontecer a reversão. Olha só, a movimentação tá interessante, tá? Porém, eu só vou entrar se de fato o preço tocar exatamente a minha região. Eu até falo sobre isso lá no Instagram, tá? Cuidado quando o preço chega próximo de tocar a sua região e não toca. Existe a possibilidade de quando ele toque para romper. Então, como eu disse, eu falo sobre isso lá no Instagram, tá? Cuidado quando o preço chega próximo da sua região e não toca. Deixa eu ver aqui como que tá em M5. Vela em reversão, né? Cogitando aqui a entrada, acreditando aí na reversão do preço na próxima vela, né? No caso, ela tá de baixo, então o preço iria reverter na próxima, ó. Não vai tocar dentro da segunda vela do quadrante de M5. Então, nesse caso, o preço está direcionando para tocar na terceira vela do quadrante. Agora eu estou mais receosa de entrar na região, tá? Porque esse preço está demonstrando muita força vendedora. Se o preço vier a tocar aqui, ele vai vir, ó, M15 já não está um ponto mais interessante para mim, tá? Talvez a prioridade mesmo seja a região mais distante, devido a essa movimentação de preço. Ó, aqui ainda é um ponto de entrada. Ó, aqui no GBP AUD é o gráfico que me chama a atenção. De fato, aqui é um possível ponto de entrada com uma confiabilidade bem grande de assertividade. Cara, olha o que esse pá tá fazendo. Rompendo aí a região nos seus minutos finais. A gente está falando de OTC, hein? Nos seus minutos finais, na terceira vela do quadrante, aparentemente o par está rompendo a região. Então, bom, aqui eu vou priorizar a região mais distante. Como eu estava dizendo, todo cuidado para OTC é pouco, tá? Olha só, o candle que estava retraindo nessa região agora está rompendo. Vamos ver o cenário em M5? Ó, em M5 o preço deu indícios aí de possível rompimento na segunda vela. Já vou fechar o par também, tá? Também vou fechar esse. Ó, aqui é um possível ponto de entrada, tá? Mas esse candle aqui está demonstrando muita força compradora. Então, dependendo de onde ele finalizar aqui, o próximo candle não tem força para vir testar essa região, pelo menos por agora, né? Talvez depois de um determinado tempo ele venha buscar. Vamos ver como que tá em H1? Ó, voltando aqui o gráfico para M15, eu vou apagar esse traçamento aqui, tá? E vou apenas modificar, colocando essa da linha roxa aqui no doji. Olha só, rompendo aí a região nos seus minutos finais, hein? É OTC, né? Faltando aí, vamos ver aqui, faltando aí 2 minutos, tem uma região de resistência, duas velas anteriores retraindo, região de zona de resistência, 3 traçamentos aí, mas tá rompendo aí, né? Tá faltando aí 2 minutos, ainda pode retrair, mas tudo indica um rompimento aí da região, né?
Bom, aqui já está demonstrando retração, invalidando aí uma possível entrada para um falso rompimento, né? O candle está retraindo, mas falta aí 2 minutos praticamente, né? Aqui no EURUNZD o preço veio buscar nos seus minutos finais, impossibilitando a entrada. Também a movimentação em M5 não foi interessante. Todo o tempo o preço vindo buscar em reversão, está retraindo, mas pode ser que haja um rompimento, né? Muita força de baixa na região. Ó, aqui já está demonstrando força de baixa, então existe a possibilidade de entrada aí, tá? Na região de resistência. GBP Audi, região de suporte extremamente interessante. Vamos ver aí como esse EURUNZD vai finalizar, tá? Então eu tenho aqui 2 pares, né? Que estão aptos para eu operar aí, em boas regiões. Olha só, rompimento aí da região. Bom, vou apagar aqui os traçamentos e também vou fechar esse par. Aqui tá bem interessante também. Vamos ver se esse preço vem buscar. Ó, aqui aconteceu a reversão da segunda para a terceira, tá? Em M5 acabou aí finalizando praticamente em cima da taxa e o preço reverteu na próxima vela. Vamos ver se agora esse preço vem testar essa região aqui de falso rompimento. Em M15, né? O cenário tá lindo demais. Olha só o EURUNZD, hein? Buscando a região mais distante e já rompendo também, entendeu? Escapando aqui de um loss devido aí ao filtro de tempo de segurança. Movimentação aqui, os pares de mercado aberto. Aparentemente é uma movimentação normal. Ó, vamos ver se o preço vem buscar essa região. Tá um cenário lindo demais. Entrada aí para falso rompimento. E aqui também. GBP Audi, cenário extremamente interessante. Vou colocar um sino aqui, ó. EURUNZD. Escapei aqui de um loss, tá? O preço ele rompeu nos seus minutos finais as duas regiões. Vamos ver como tá aqui em M5. Ó, em M5 eu tenho um cenário extremamente interessante. Médias móveis abaixo do preço, vela nascendo uma distância boa. Vamos ver se esse preço vem buscar exatamente essa região aqui para eu entrar acreditando no falso rompimento. Vou entrar aqui para M15. Olha só, de todos os gráficos que eu tenho aberto, esse aqui é o que mais me chama a atenção, tá? Devido ao cenário do gráfico. Geralmente eu coloco o gráfico em M1 para tentar evitar o delay. Aqui eu vou entrar praticamente com Soros, tá? Devido à confiabilidade que eu tenho da análise. Então, caso o preço venha buscar, eu vou entrar com valor a mais do que geralmente eu entro. Tenho aí 2 gráficos com boas regiões, porém o preço ele está distante aí das minhas regiões, né? Que seria o USD e DR e também o GBP Audi. Ó, o preço já está retraindo antes mesmo de chegar na região, tá vendo? Como a vela de M15 finalizou muito acima, às vezes o preço ele não tem força para buscar a região de imediato. Ele vem buscar depois de um bom período essa região, fazer o teste aí na região de falso rompimento, né? Isso também acontece às vezes em pullback. O preço às vezes ele rompe a região, não busca de imediato e depois de um certo período ele vem buscar. Só que pullback é um operacional que eu não opero com frequência. O operacional que eu mais opero com frequência, se você me segue lá no Instagram, você já percebeu que praticamente quase todos os dias eu realizo entradas aí para falso rompimento, tanto em M5 como M15 também. A movimentação aqui do EURUNZD já começou a ficar um pouco mais lenta, né? Mas também devido aí ao horário, é o que de se esperar, né?
Ó, a vela já nasceu em queda, né? Aqui no USDIR e aqui em alta no GBP AUD. A movimentação tá mais lenta, né? Devido ao horário. Já tá se aproximando da tarde. Ó, aqui, deixa eu ver como tá H1. Voltando aqui. Ó, aqui eu vou apagar esse traçamento, tá? O preço tá bem distante dessa região. Vou colocar um sino aqui e vou fechar o par. Vou traçar esse par aqui em H1. Muitas das vezes eu traço o par em H1 para analisar se o preço ele respeitou as regiões de H1. Principalmente de mercado em OTC. A gente tem que ter mais cautela aí com ele, né? Voltando aqui para M15. Tenho aqui uma possível região para falso rompimento. Movimentação mais lenta, né, do mercado aberto devido ao horário. Aqui no GBP AUD ainda é um ponto de entrada, tá? Não sei se esse preço vem buscar a região porque ele está distante, mas se ele viesse, seria um excelente ponto de entrada porque aí a vela estaria esticada tocando a região. Deixa eu ver aqui como que está em M5 esse cenário. Voltando aqui para M15, bom, em M5 eu tenho a média móvel aí apontando para baixo e na região. Deixa eu ver como que está em M1. Bom, vou deixar um sino aqui exatamente na região, mas não é uma operação tão boa, por exemplo, quanto essa daqui, ao meu ver. Então aqui seria um ponto ideal para eu efetuar uma compra, acreditando no falso rompimento da região devido ao cenário que eu tenho aí. Geralmente, quando o preço ele rompe uma região consolidada, a tendência natural desse preço é ele retornar para dentro da região. Então, por isso que eu tenho uma confiabilidade grande nessa operação, devido como os candles se comportaram no passado, como foi o rompimento e retorno do preço. Ó, rompimento aqui com vela de força, vamos ver como tá H1. Ó, aqui eu vou apagar esses traçamentos e vou traçar apenas essa última vela de H1. Ó, aqui o preço está direcionando para tocar na região de falso, mas é uma região que não me chama atenção. Então aqui no áudio USD, deixa eu voltar aqui para M15 e vou colocar um sino aqui e vou fechar o par. Vamos ver se a próxima vela de M15 vem buscar a região, tá? Como eu disse, é um cenário interessante para operar falso rompimento. Vamos modificar aqui esse traçamento. Deixa eu ver aqui, reajustar, né? Porque já está finalizando praticamente uma vela de H1, então sempre temos que reajustar os traçamentos quando acontece a virada de hora. Essa vela que está em andamento ainda, preciso analisar se esse preço vai buscar uma região mais abaixo. Caso ele busque, eu modifico aí o traçamento. Reajustando aqui dos outros pares, né? Ó, aqui tá com bastante força de baixa, né? No Euro NZD. Vou modificar aqui esse traçamento de acordo com a movimentação do preço em H1. E vou apagar esse aqui porque o preço está bem distante da região de resistência mais acima, né? Vou deixar um sino aqui, fechar o par.
verificando aí todos os pares se estão com os traçamentos de acordo devido aí à virada de hora. Ó, aqui, muita força de baixa. Analisando aqui o SDCHF, também praticamente muita força de baixa, mas vou deixar aqui esses traçamentos aí mais próximos do preço, tá? Vou apagar aqui. Voltando aqui para M15. Bom, aqui só importaria para mim essa região. Deixei o sino aí. Verificando aqui o SDCAD. Voltando aqui para M15, ó. Muita força de baixa, só importaria para mim a região de resistência. Ó, aqui, como eu disse, eu não entrei devido à movimentação do preço em M15, tá? Então, vou modificar esse traçamento aqui. Ver como que tá em M15, ó. Tem essa região de suporte aqui, tem uma região mais acima, porém o preço tá com muita força de alta, né? E enquanto isso, eu vou dar uma olhada brevemente em todos os pares. Caso surja alguma outra operação no qual me interesse, eu dou uma pausa aí e explico sobre ela. Bom, eu quero chamar a sua atenção aqui para a questão do tempo da primeira entrada para a segunda. Repare que eu tive aí oportunidades para entrar, porém eu não entrei, porque eu quero entrar em uma operação onde eu tenho uma confiabilidade maior que vai ser assertiva. Então, repetindo o que eu falei aqui no vídeo e o que eu falo no Instagram, paciência é e sempre será a chave para uma boa assertividade. Já se passou um tempo, né, da primeira operação e também já se passou um tempo onde eu fiz os traçamentos aí
da maioria dos pares. Agora eu vou dar uma olhada no mercado aberto, tá? Porque depois de um certo período pode acontecer a possibilidade do mercado ele melhorar a sua movimentação. Ó, o preço ele tá vindo buscar uma região onde houve rompimento, tá? Ó, segunda vela do quadrante, eu vou entrar aqui para o pullback, tá? Ó, segunda vela esticada, tá? Ó, já vou entrar aqui, ó, tocou exatamente no meu ponto. Olhando o cenário em M15, eu tenho rompimento com vela de força, bastante corpo para fora, e a vela de M15 está esticada, tocando aqui a minha região de zona de polaridade, o antigo suporte que se tornou resistência. Eu vou continuar os traçamentos aqui do mercado aberto, tá? Mas tudo vai depender também do resultado dessa segunda operação. Eu posso pensar na possibilidade de efetuar mais uma entrada ou parar no resultado dessa segunda operação. Caso for um loss, eu posso pensar aí numa terceira entrada para o desempate, né? Porém, tenho que me atentar devido ao horário, movimentação mais lenta e principalmente por ser sexta-feira. Olha só, aqui está até direcionando para tocar nessa região dentro de um tempo interessante, porém, devido à movimentação do primeiro candle, que já demonstrou força compradora, eu vou ficar de fora dessa operação. Bom, aqui só importaria para mim a região de suporte, tá? Na verdade, eu estou aqui analisando as regiões dos pares de mercado aberto para ganhar tempo de tela, tá? É importante isso, eu friso bastante lá no Instagram sobre isso. Através do tempo de tela que você ganha seu feeling do mercado. Ó, aqui eu vou reajustar esse traçamento, tá? Apagar aí algumas linhas que estejam mais distantes do preço. Vou apagar aqui esse traçamento. Ó, aqui tá tocando na terceira vela do quadrante, mas devido à movimentação em M5 fica arriscado entrar. Também M15 está em reversão, né? Então, possibilitando totalmente a entrada na região. Ó, aqui eu vou apagar esse sino, reajustar o traçamento, mas como eu disse, o intuito aqui de refazer os traçamentos é para ganhar aí tempo de tela analisando as regiões e movimentações dos candles. Falo muito sobre isso lá no Instagram, tá? Eu friso muito sobre isso em relação a tempo de tela. É muito importante adquirir tempo de tela frente ao gráfico, seja qual mercado for. E existem duas formas de adquirir tempo de tela. Uma é você frente ao gráfico todos os dias, analisando as regiões. E a outra maneira seria você assistir outra pessoa operando e ela explicando as análises, explicando o motivo do porquê ela entrou naquela região. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, nesse momento, nesse exato momento, você está ganhando tempo de tela. E o fato de ter a operação ali rolando e eu estar analisando, realizando os traçamentos, vendo como os candles se comportaram e finalizaram nas minhas regiões traçadas, nesse momento eu também estou ganhando tempo de tela, tá? Que é muito importante para mim, porque através do tempo de tela você refina aí sua análise e melhora seu feeling em relação ao mercado. Porque a gente sabe que tem regiões onde o preço até busca dentro dos filtros, mas devido ao feeling que a gente tem do mercado, a gente acaba ficando de fora, porque possivelmente, entre aspas, a gente já tem uma noção ali do que o preço pode fazer na região. Candle rompendo, né? Mas o gráfico deu indícios aí de um possível rompimento através dessa vela de reversão. Bom, eu vou apagar aqui os traçamentos, tá? Já tá finalizando a operação, faltando aí 2 minutos para finalizar. Aqui tá fazendo o pullback, né? Aparentemente da região. Não buscou exatamente a região, mas tá realizando o pullback. Olha como a média móvel é forte, né? As médias móveis, na verdade. O preço buscou as médias e retraiu.
Olha só, reversão de preço, né? Mas não está demonstrando tanta força assim compradora. Finalizar aí em olhar todos os pares abertos, né? Enquanto a operação está rolando. Rompimento da região, mas o gráfico deu indícios. Candle nascendo muito próximo, média móvel apontando para baixo. Então tem que se atentar quanto a isso, tá? Ó, aqui infelizmente o preço não teve força para buscar essa região. Era uma região muito interessante para mim. Entrar na região de resistência é arriscado devido à movimentação e finalização do preço, né? O que era importante para mim era a região aqui de suporte, região consolidada, né? Rompimento, respeitou o pullback, doji, indecisão, seguido de vela de força compradora. Então, a região de suporte era uma região onde eu tinha uma confiabilidade muito grande, queria respeitar. Aqui tá faltando 1 minuto para finalizar. Agora é aguardar aí a finalização desse preço, né? Ó, retraindo aí da minha região, né? Respeitando o pullback. Bom, aqui eu vou apagar os traçamentos, tirar esse sino aqui também e fechar o par. Aqui no áudio SD a tendência não está tão clara de alta, tá? Porém, eu tenho aí fundinho acima de fundo, média móvel, as duas apontando para cima. O candle de M15 nasceu próximo da região e rompeu com bastante corpo para fora. O candle que eu entrei nasceu distante e esticou para tocar aí nessa região. Não está retraindo tanto do ponto de entrada, mas devido aí não ter uma tendência clara. E a entrada foi essa. Calma, antes do vídeo finalizar, eu trago aqui a última operação realizada nesse dia. Você vai observar que era uma região que eu cogitei entrar, porém o preço não buscou durante o período de gravação. É importante salientar a paciência para aguardar o preço buscar a sua região. Se você tem um cenário propício, uma forte região, uma boa região, e o preço, ele busca dentro dos seus filtros e gatilhos de acordo com o seu operacional, existe sim uma grande probabilidade desse preço respeitar a sua região. Então, paciência é e sempre será a chave para uma boa assertividade. Olha só, o preço está direcionando para tocar na segunda vela do quadrante dentro da vela de M15. Tá? Na segunda vela de M5, vou jogar o gráfico aqui para M1 para tentar evitar o delay. A vela de M15 está esticada, direcionando para tocar aqui nessa região de suporte. Vamos ver se o preço vai ter força para tocar aqui nessa região, onde eu já estava aguardando o toque desde cedo, né? Analisando aqui novamente se os traçamentos estão corretos em H1. Voltando aqui para M5, seria interessante ela tocar aí na segunda vela de M5 dentro da vela de M15, porque o preço ele poderia reverter na próxima vela, no caso a terceira do quadrante, né? E M15 finalizaria retraindo da região. Paciência para aguardar o toque. Tá uma movimentação lenta, mas está direcionando aí para tocar, viu? Para M5 não daria para entrar, porque a primeira vela não retraiu e a segunda está indo tocar fora do tempo de segurança. Então, para M15 seria o ideal. Olha só, tá se aproximando, só vou entrar se realmente tocar na minha região traçada. Ó, maravilha, tocou exatamente na minha região. Então, a entrada aqui
foi acreditando no falso rompimento em M15. Entrada linda demais. Candle de M15 esticado tocando a região, tá? Região de consolidação, rompimento, retorno do preço com vela de força. É uma região de suporte onde o candle de M15 está esticado tocando aqui a região, tá? Ele nasceu distante da região e esticou para tocar. Então, é uma operação que eu entro com uma segurança a mais devido à análise. Olha só, buscou na segunda vela que também está esticada tocando aqui a região. A vela anterior não demonstrou retração, como eu disse, não daria para entrar para M5. E também porque eu estou trazendo conteúdos hoje para M15, por isso que eu optei, mesmo eu disse ter finalizado o vídeo, eu voltei, analisei a região, vi que o preço estava direcionando para tocar essa região e decidi, gravar a operação para que você entenda que paciência é importante no gráfico. Quando você tem um cenário que está ideal para o seu operacional, é importante você aguardar o preço chegar na sua região dentro dos filtros, sempre analisando o que os candles anteriores estão fazendo. Aí é uma região que me chamou a atenção devido à movimentação em M15. Região consolidada, com bastante retração, intercalação de cores. Repare que eu tenho velas verdes, velas vermelhas, velas verdes, velas vermelhas. Ou seja, preço consolidado. Quando acontece o rompimento de uma região que está consolidada e o preço ele retorna para dentro, possivelmente ele vai fazer o falso rompimento da região. Agora é aguardar a movimentação do preço e finalização do candle. As entradas de hoje foram entradas gravadas, tá? Essa entrada aqui foi acreditando no falso rompimento dessa região. Se você reparar, no decorrer do vídeo, eu analiso essa região, faço o traçamento e aguardo o preço buscar a minha região aqui de suporte. Porém, o preço acaba que ele não busca, né? E aí, eu encontro aí uma outra oportunidade que foi o pullback. Mas, quando eu já estava indo fechar a corretora, eu reparei que o preço estava se direcionando para ir buscar essa região aqui de possível teste para falso rompimento. Então, eu resolvi voltar e começar a gravar a tela novamente para explicar o motivo da entrada. Era uma região que eu já estava analisando já fazia um tempo, aguardei o toque, não buscou, mas que agora veio fazer o toque na região. Então, o intuito maior de trazer esse vídeo aqui é para mostrar que quando você tem uma boa região e está dentro dos seus filtros e gatilhos, aguarde o toque, porque possivelmente o preço vai buscar a sua região e vai respeitar a análise baseada no Price Action. Entrada linda demais, hein? Respeitando aí o operacional de falso rompimento. Região consolidada, rompimento da região, respeitou o pullback,
formação de doji e retorno de vela com força para dentro da região. Candle nascendo distante da região e esticando para fazer o toque. Vamos ver como ficou o cenário em M5? Em M5 houve a reversão do preço, né? Segunda vela buscou a região e reverteu o preço na terceira, e M15 finalizou aí com um pavio bem evidente na parte inferior, respeitando aí essa região de consolidação que após o rompimento retornou aí para dentro da região. Bom, essa foi a análise de hoje. Gratidão por estar aqui e até a próxima.